Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos continuar o pensamento crítico de PHTLS. Nós falamos do pensamento crítico em si e o que é o pensamento crítico, e hoje nós iremos falar sobre os protocolos locais, os princípios éticos e, se der tempo, os crimes comuns, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos logo lá, antes que termine o tempo. Então vamos lá. Protocolos locais. O que são os protocolos locais? Primeira coisa que você precisa saber daqui, antes de tudo, que você deve chegar logo de avião, sem saber de porra nenhuma que está acontecendo, certo? Vamos lá, vamos nos situar sobre o que está acontecendo aqui nessa bagaça. Nós temos um pensamento crítico. Dentro desse pensamento crítico, a gente não pode agir de qualquer jeito, tá certo? E se a gente não pode agir de qualquer jeito, existem algumas diretrizes que a gente vai seguir, embora a gente tenha que ter o pensamento crítico dentro dessas diretrizes, que foi o que foi falado anteriormente aqui. No episódio anterior a gente falou sobre isso daí. A situação, condição do paciente, o conhecimento básico, as habilidades e experiência do provedor e os protocolos locais. Então ele tem que seguir também os protocolos locais, que é tipo, cada região ela tem seu próprio protocolo, cada cidade tem um protocolo específico. O que faz essa porra? Ela orienta a abordagem aos pacientes de forma sistêmica, que consiste com as melhores práticas, recursos locais e treinamento. Vamos por partes, tá certo? Ela diz como é que você vai abordar o paciente. O sistema, quando ela fala forma sistemática, ela está falando sobre as regras gerais de como você vai fazer. Por isso que está dizendo sistemática. E consistente também. Quando ela fala consistente, é que tem algum nexo, alguma lógica de ser desse sistema ser feito daquele jeito. Como, por exemplo, o XABCDE do trauma é uma forma sistemática e consistente, com as melhores práticas, é óbvio. E os recursos, é óbvio que tem que o protocolo tem que estar baseado nos recursos que tem e o treinamento do pessoal. Não adianta nada você fazer o treinamento, vamos fazer o treinamento de afogamento. Aí você mora, por exemplo, no centro de São Paulo, que nem porra de água tem. Você vai esperar os caras se afogar onde? No concreto, caceta? E recurso local também. Se você, tipo, fazer por exemplo, querer fazer, tipo, uma transfusão de sangue, tem lá no protocolo, transfusão de sangue, mas você não tem os equipamentos para fazer transfusão de sangue, que porra que você fez, mano? Então, ele tem que ser adequado aos recursos do local, da localidade, da cidade e também do tipo de treinamento que vai ser recebido ou foi recebido para aquela cidade. Os protocolos locais geralmente ditam quais procedimentos de transporte e os destinos o provedor deve selecionar. Ou seja, dentro dos protocolos locais, vai dizer como é que vai funcionar por exemplo, como é que vai funcionar o SAMU, quando é que ele vai ser acionado, quais são os procedimentos dentro do transporte, para onde ele vai. Por exemplo, se vai para o trauma especializado, ou se vai para outro canto, se vai partir de A ou B. Isso daí geralmente fica nos protocolos locais. Então aqui dá um exemplo lá no PHTLS, que é a imobilização, que geralmente é para colocar o colar cervical, para imobilizar a vítima, e geralmente tem esse procedimento lá. E como vai ser transportado lá, cada tipo de trauma que a pessoa for sofrer. A gente vai falar um pouquinho mais de trauma nas próximas aulas, tá certo? Nem esquente. A gente tem um exemplo de protocolos locais, o TCCC, que é o negócio de tática militar lá. Aí dentro do TCCC, existe, por exemplo, os protocolos de atenção sobre fogo, que é o manuseio no meio de uma luta, atenção tática no campo, que é depois que o tiroteio acabou e não tem perigo nenhum, e os cuidados táticos para evitar que tratamento de vítimas, uma vez que a situação é controlada e considerada segura. São três, lembra-se do que eu falei na aula anterior? Aí aqui, ó, tá falando sobre tem a ver com o que eu falei sobre lá, tá fogo cruzado lá, que aqui você tem vários protocolos que falam sobre isso. Como é que você vai agir quando tiver em fogo, tudo fodido mesmo? Quando é que você vai agir depois que, tipo, cessa fogo? Porque geralmente cessar fogo não significa que os inimigos foram embora. Eles estão lá, tudo de boa. Pode ter sniper lá, só esperando tua cabeçona aparecer. Então tem a atenção tática no campo e a atenção sobre fogo, que são duas coisas totalmente diferentes. E os cuidados táticos é na hora que você está indo lá fazer as coisas lá, tal, que pode acontecer alguma coisa.
E mesmo que a situação seja segura, o TCC foi feito para questões de guerra, entendeu? Pode ser não tão segura assim, mesmo controlado e considerado segura, ainda existem procedimentos. Então isso aqui foi um avanço para os protocolos locais, essa TCCC. Isso aqui é o maior exemplo que tem de protocolos locais. Vamos falar sobre os princípios éticos agora, que é um dos pontos importantes, que é o da autonomia, a não maleficência, a caridade e a justiça. Esses aqui são os princípios éticos que precisa ter qualquer pessoa que presta socorro, ou pelo menos qualquer pessoa que tenha feito juramento de Hipócrates, pelo menos, tem que saber disso aqui. O paciente ele tem direito de não consentir que você faça o procedimento nele, tá certo? Isso é um direito dele. E se você interferir nisso, você está fudido. O paciente tem todo o direito de não consentir que você ajude ele. Aí você vai pensar, não, isso não acontece, caramba, isso é impossível acontecer. Acontece sim. Então existem duas formas de consentimento, o formal e o informal. O formal é quando ele diz, o informal é quando ele aceita sem falar nada, né? Que aí ficava difícil o cara lá todo lascado e ainda ter que acordar ele para ver se vai fazer algum procedimento. Então por isso que existem esses dois, o formal e o informal. Vamos falar sobre eles agora. Então eles devem ter capacidade de tomar decisões, eles devem ter capacidade de se comunicar, a compreensão dos seus diagnósticos. Ou seja, duas coisas diferentes aqui. Capacidade de tomar decisões, isso daí vai cair a escala de Glasgow. Ele deve ter capacidade de se comunicar e ter a compreensão que é mais importante dos diagnósticos dele. Você falar, fulano, você tá lascado, tal, esse tipo de coisa. Ele, pelo menos, ele compreender isso. O diagnóstico e prognóstico também, que é o conhecimento antecipado, e as opções de tratamento, que é tipo quando o cara tá com o braço lascado, aí você vai dizer para ele, não do jeito que eu tô falando aqui, tá certo, galera? Mas é tipo, você vai chegar para ele, vai dizer, olha, seu braço já era e agora a gente vai fazer o procedimento para arrancar seu braço antes que você se lasque mais ainda, etc. Tipo, o que eu estou dizendo é um exemplo, tá? Então ele tem como escolher as opções de tratamento. Quer dizer, não vai arrancar meu braço não, deixa essa porra aí, se eu morrer eu vou morrer e acabou. Então ele tem total direito disso. Eles devem ser capazes de conceder consentimento ou rejeição voluntariamente. Eles devem recusar ou entender ativamente o tratamento. Então, é um direito dele e ele precisa estar em plena capacidade. Isso aqui é importante porque isso aqui tem a ver com capacidade civil, que aí já é a parte do direito civil. Isso aqui é extremamente importante. O que pode ser, como é que existe a capacidade civil, que aí é outra coisa, aí vem da parte que não é nem daqui, é da parte do direito civil. Mas a capacidade civil é quando você pode, por exemplo, usar a escala de Glasgow para ver se a pessoa ela é capaz de consentir ou rejeitar o tratamento. Entendeu? Aí nós temos o informal. O paciente não tem capacidade de tomar decisões devido à inconsciência. Ele está lá, não tem consciência, ele vai dar consentimento como, pô? Aí você vai ficar esperando ele acordar? E se ele não acordar, pô? Então por isso que existe o informal. Prejuízo cognitivo significativo e nenhum substituto está disponível. Isso aqui é outra coisa. Por exemplo, pode ser que ele tenha um substituto que possa falar por ele. Como por exemplo uma mãe, ou um pai, uma mãe ou algum familiar que esteja lá que possa ser o substituto. Também existe essa hipótese aqui. A condição ameaça a vida ou a saúde e o paciente pode sofrer danos irreversíveis na ausência do tratamento. Então isso aqui ele coloca a condição de ameaça à vida ou à saúde que é irreversível. Então no caso, se ele está inconsciente, se não existe substituto e a condição dele é de vida ou morte, aí não precisa você ficar esperando, tem que agir. Uma pessoa razoável concordaria com o tratamento? É esse tipo de pergunta que você tem que se fazer também. Nesse caso, um profissional de saúde pode proceder com o tratamento a consentido a reveliado. A revelia é uma coisa do direito civil e do direito penal também, que significa quando fala, por exemplo, o réu está revel, significa que o réu não compareceu lá para prestar seu depoimento, não compareceu lá no processo, aí ele é revel. Isso que está dizendo aí, reveliado o consentimento autônomo pelo paciente. É a mesma coisa de dizer que ele está inconsciente. E ele não pode dar esse consentimento nem o substituto legal, geralmente é o substituto legal, que possa fazer isso. Ou então um familiar também, certo?
Então aqui nós temos também dentro do princípio da autonomia o princípio de dizer a verdade. Com exceção, aí tem uma exceção à maleficência, porque você não vai dizer a verdade sabendo que a mulher vai ficar dura, morrer. Por exemplo, me desculpe, mas seu filho acabou de morrer. Aí pronto, aí lascou tudo. Então você pode dizer a verdade com a única exceção que é a não maleficência, que é outro princípio ali. Então você pode dizer a verdade desde que essa verdade não lasque a pessoa mais do que ela pode aguentar. Você está vendo, por exemplo, que a pessoa é hipertensa, tá lá sofrendo, aí você vai dizer, teu filho acabou de morrer ali. Aí é fogo, né? Aí a privacidade, a confidencialidade, isso daí é de toda a profissão, não precisou falar. Essa questão de privacidade, confidencialidade, são coisas da profissão. Então aqui a gente pode também fazer a questão da autonomia através do testamento. Pode ter, por exemplo, deixado atestado que quer ser atendido, se acontecer tal coisa. A gente tem também a representação, que a gente vai falar mais agora, que pode ser uma carta de representação, MPOA, ou pode ser pelo DNR. O DNR é uma ordem ativa do médico sobre os desejos de fim de vida para a pessoa, doenças terminais e idosos frágeis. No caso, é o médico que diz como é que vai proceder. Note que diferentes estados podem usar nomes diferentes. Qual é a diferença do MPOA e o DNR? Um é aquela representação legal, tá certo? E o outro é quando o médico mesmo ele faz a determinação de que geralmente é para doença terminal e idoso frágil que ele solta essa DNR, tá certo? Então aqui a gente fechou a autonomia. Então terminamos o princípio da autonomia, vamos para o princípio da não maleficência, que é óbvio, isso daí não precisa falar muita coisa, não é? Que é de você não tomar decisões que podem prejudicar o paciente, que é aquele caso que eu falei para vocês, que isso aqui é o único caso em que você não pode contar a verdade para o paciente, que é para você não trazer malefícios a ele, a saúde dele. Então, esse aqui é um dos princípios que podem ser uma exceção, lembrando que exceção não é a regra, é uma exceção o negócio de dizer a verdade, o princípio de dizer a verdade que vem da autonomia, certo? Nós temos a caridade, o princípio da caridade, que é ter um cuidado a mais. Os provedores podem reduzir o risco de danos adicionais, como hematomas, inchaços ou múltiplas perfurações de agulha, ficar errando a agulha para ficar lascando a pele do cara, isso aí é um princípio da caridade. Também pode incluir além das normas de prática profissional, que exigem de muito cuidado para beneficiar o próprio paciente. Por exemplo, certificar-se de que ele está transportado em uma temperatura agradável, fornecer cobertores para ele não sentir muito frio, porque a perda de sangue ela traz frio à pessoa. Então, se ela estiver perdendo muito sangue, é óbvio que a temperatura dela vai baixar, tal, mas nem por causa disso, ou por exemplo, só porque não está perdendo sangue, que você não vai pegar um cobertor para a pessoa caso ela esteja com frio, entendeu? Esse é um princípio básico, além do treinamento adequado e entre outras coisas. Então a caridade é um princípio muito amplo que é um senso ético que a pessoa precisa ter. E nós temos por último o princípio da justiça, que é um dos mais contemplados tanto na área do direito quanto na área do PHTLS, porque você precisa dar cuidado aos mais vulneráveis e aqueles que têm mais chances de sobreviver. Então, vamos fechar todas as aulas agora que a gente conhece os princípios éticos. Então tá aqui, vamos lá. As preferências de como alcançar os princípios, que são esses aqui que agora vocês conhecem. Então, vamos lá. Para você, através das preferências, poder alcançar os princípios da autonomia, não maleficência, caridade e a justiça, elas dependem de diversos fatores: a situação, a condição do paciente, o conhecimento, as habilidades e a experiência e os protocolos locais. Ou seja, tudo isso que eu falei tem que ter todos esses princípios. Não pode de forma nenhuma esses princípios serem quebrados, que é o princípio da justiça, o da caridade, que foi falado, da não maleficência e da autonomia, porque isso aqui são princípios que não podem ser quebrados. Qualquer coisa que seja contra esses princípios, eles são passíveis de sanção, que é o que a gente vai falar agora, que são os crimes comuns, que não está dentro do PHTLS, mas como eu faço parte do mundo do direito, eu posso dizer para vocês quais são os crimes comuns dessa área do PHTLS.
Esses aqui são os mais comuns, ok? Que é a imprudência, a imperícia e a negligência, certo? Então vamos pela imprudência. A pessoa ela é imprudente dentro do direito quando ela tem a habilidade, mas não tomou o devido cuidado. Então, no caso, ele cometeu a imprudência, porque ele possui a habilidade, certo? Ele possui a habilidade, só que ele vacilou, não tomou o cuidado. Ele não tomou o devido cuidado. No caso aqui, para ficar mais claro, ele foi do tipo um jumento. Agora vamos para a imperícia. Ele não tem habilidade e foi fazer. Isso aqui é muito comum quando você comete a imperícia, que você não tem a habilidade. Por exemplo, uma pessoa vai socorrer alguém sem ter a habilidade e acaba fazendo merda. Tá certo? Isso pode acontecer, que é no caso do mentiroso, ele mentiu. E temos por último a negligência. A negligência ela é bem ampla. Quando você não quis agir com devido zelo por sua vontade própria, é algo que é diferente da imprudência. A imprudência, você tem vontade de fazer o certo, mas você vacila. Já a negligência, quando você é negligente, você faz porque você quer fazer mesmo. Então a diferença da imprudência para a negligência está na vontade, vamos dizer assim, de você fazer. Então no caso aqui você pode ver os arquétipos que eu botei aqui para você se lembrar. A imprudência é um jumento. Tem tudo para dar certo, mas no último segundo assim do pensamento crítico lá ele se embola. Então ainda tem a imprudência. O mentiroso diz que tem habilidade, que pode salvar os outros, aí chega lá na hora, faz um procedimento errado, o cara morre. E por último, aquele cara que não tá nem aí. Ah, vou jogar de qualquer jeito essa porra desse paciente, aí o paciente morre. Negligência. Inclusive, esse lado da negligência aqui, se eu fosse um promotor de justiça, eu ia fazer de tudo para bater dentro do pré-dolo ou do dolo eventual, que é aquele que parece muito com a negligência, que você assume os atos, você está fazendo na modalidade culposa, mas você assume os atos daquilo que você está fazendo. Aí eu posso afastar o crime culposo e posso pegar o dolo em cima de você. Então, se eu fosse um promotor, eu faria de tudo. Eu ia ser muito ruim como promotor, cara. A verdade é essa. Eu não ia sobreviver nem uma semana como promotor. Porque se eu visse um caso desse daí, eu ia tentar fazer o possível para afastar a negligência. Se eu visse mesmo que o cara era um desgraçado mesmo, ia pegar ele pelo pré-dolo e o dolo eventual. Ele tava fudido na minha mão. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi um pouquinho longo, mas deu para vocês entenderem o pensamento crítico. Na próxima a gente vai voltar com um assunto totalmente novo, que não tem a ver com pensamento, nem com a história. A gente vai começar a entrar no negócio em si, que a gente vai falar sobre o choque, a questão do choque e do trauma já, possivelmente na próxima a gente já vai começar. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, aí dê o seu joinha e até o próximo vídeo. Valeu!